A empatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto, só que quanto mais curto, melhor. Essa é uma frase de Charles Haddon Spurgeon. Foram dita há mais de 100 anos atrás, e embora seja uma frase que não seja de agora, mas parece que está descrevendo a realidade que nós vivemos hoje no século XXI. O autor desse livro que eu estou lendo, que é John MacArthur, o livro se chama Com Vergonha do Evangelho, ele vai dizer que ele esteve presente em Londres e visitou o túmulo de Spurgeon. Ele vai falar que o túmulo de Spurgeon estava presente em um local bastante movimentado, né, onde pessoas normais, às vezes a trabalho, às vezes para resolver alguma coisa do dia a dia, estudantes, passavam em frente a esse lugar onde estava o túmulo de Spurgeon, e mal sabia eles que ali estava um homem que era muito mais famoso, muito mais conhecido que o primeiro ministro da Inglaterra. Né? No dia a dia ninguém sabia quem era Spurgeon. Ao lado do Spurgeon também estava sua esposa, né, que já havia falecido também, enterrada ali naquele lugar. Então o autor do livro, ele vai dizer que enquanto ele permanecia ao lado do túmulo, ele não pôde evitar pensamentos de que a igreja precisa de homens como Spurgeon nos dias de hoje. Spurgeon não tinha um receio de tomar uma decisão de firmeza como ele fazia naquela época, né? Porque a paixão de Spurgeon era pregar a verdadeira palavra de Deus, né? Por mais que pessoas naquela época de Spurgeon já ia por caminhos ao contrário dele, pregando o evangelho, pregando de forma totalmente ao contrário do que deveria ser realmente pregado. Então Spurgeon viu nisso um grande perigo e uma grande preocupação, uma batalha, vamos dizer assim, né? E então Spurgeon ele já tinha essas preocupações desde aquela época de que a pregação poderia vir se tornar algo menos importante, né, no período do culto, né? A gente dá valor a outras coisas do que a palavra do Senhor. Então, o lamento de Spurgeon nessa frase é exatamente essa questão, né? O que a igreja tem se tornado, o que a palavra de Deus tem se tornado, não só naquele tempo, mas após o tempo de Spurgeon, nos dias de hoje. Hoje, no Brasil, a gente tem tido uma grande índice de pessoas se convertendo ao cristianismo, ao protestantismo. E será que tipo de cristão nós temos formado hoje em dia, nesse século? Que tipo de cristianismo a gente tem levado afora, ao nosso Brasil? O que está sendo pregado para esses irmãos? Que tipo de conversão? Será que é Cristo ou será que é alguma coisa do mundo, ao materialismo? O pragmatismo, será que não está embutido, de alguma forma oculta nessas conversões? E acaba se tornando uma teologia fraca, sabe? Irmãos hoje têm sido convertidos, têm frequentado igrejas, mas sabe, não tem tido real valor que deveria ter a palavra de Deus, né? Spurgeon vai dizer que um amigo dele, após a virada do ano, ele pensou em mudar sua postura nos sermões, né? Um amigo que pregava como ele pregava, né? Mas na virada do ano ele resolveu mudar. Ele falou que ele ia se dedicar mais em perder menos tempo com sermões longos e investir mais tempo na preparação de sermões mais curtos. Ele escreveu isso. Descobri que as pessoas perdoam até uma teologia fraca, desde que elas saiam antes do meio-dia. Hoje em dia a gente tem optado por ouvir coisas curtas, coisas rápidas, que palavras pré-pronta para que a gente saia rapidamente, no piscar de olho.
E isso é algo que tem tomado nossos dias hoje em dia, no século XXI. Uma preocupação de Spurgeon lá atrás, que hoje tem ganhado até muito mais força do que na época dele. Então, que tipo de cristianismo nós temos levado? O título dessa obra significa Com Vergonha do Evangelho. Será que nós temos tido que tipo de evangelho? É para a gente poder pensarmos e analisarmos. É uma preocupação que deve existir no nosso meio cristão. Sabe, que evangelho tem sido pregado aí fora? Que fica essa reflexão, meus irmãos, no dia de hoje.